Olá, desbravadores, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou instrutora de saúde do Clube Pérgamo. Estou passando por aqui para dar para vocês uma aulinha de noções de primeiros socorros. Vamos conferir? É importante, desbravadores, quando nós prestarmos um primeiro socorro, nós temos que saber qual o telefone que nós devemos ligar em caso de emergência. Então eu coloquei aqui os telefones, os canais de atendimento de emergência. A Guarda Civil Municipal e Defesa Civil é 153, 199, em casos de alagamentos, inundações, desabamento e catástrofe. A Polícia Militar é 190, é em caso de conflitos pessoais, briga entre familiares, briga de vizinhos, briga de estranhos, vocês podem acionar a Polícia Militar. O SAMU, que significa, essa sigla significa Serviço de Atendimento Médico de Urgência 192, ele deve ser acionado em caso de problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, queimaduras graves, choques elétricos, trabalhos de partos, maus tratos, crises hipertensivas, acidentes com produtos perigosos e transferência interhospitalar de pacientes. O Corpo de Bombeiros 193, ele deve ser acionado em caso de prevenção e combate a incêndio, resgates, desencarceramento em acidentes rodoviários e ferroviários. Isso significa o quê? Quando uma pessoa fica presa nas ferragens, então chama o corpo de bombeiro para poder remover a pessoa do meio das ferragens, seja de carro, ônibus, caminhão. Intervenção em acidentes elétricos, hidráulicos e com materiais perigosos ou rede de gás, corte de árvores em risco iminente de queda, captura de animais e denúncias. Agora que vocês já sabem quais os canais de atendimento de emergência, é importante, quando vocês prestarem o primeiro socorros, manter a calma, acionar o serviço de emergência especializado, afastar os curiosos, acalmar a vítima, coletar o máximo de informações pessoais e não se colocar em situação de risco. Se nós estivéssemos num acampamento presencial, nós lidamos com situações em que nós realizamos várias atividades ao ar livre. Trilha na mata, corrida, pista de obstáculo, enfim. E há o risco de ocorrer acidentes. Então, eu tentei enumerar os acidentes que podem acontecer num acampamento presencial. Entorse de tornozelos. É uma lesão que ocorre quando o tornozelo gira, torce e vira de uma forma estranha. Isso pode esticar ou rasgar as faixas de tecidos resistentes, os ligamentos. Os ligamentos são os tendões que ligam os músculos. O que fazer? Manter a articulação lesionada em repouso elevada, compressas frias ou de gelo no local, procurar atendimento médico. A entorse é aquele famoso, eu pisei torto, eu entortei meu pé, que geralmente acontece quando a gente pisa em falso. E quando isso acontece, é comum o local ficar inchado e bem doloroso. Então é bom fazer esses cuidados, mas esses cuidados que eu tô te passando não substituem o atendimento médico. Nós vamos tentar amenizar a dor, o incômodo da vítima, mas sempre devemos procurar um médico. Luxação. Lesão onde a articulação é deslocada da posição normal. Geralmente acontece durante uma queda, acidente de carro ou praticando esportes. A luxação nada mais é quando a pessoa cai e eu falo assim, vulgarmente falando, nossa, o osso saiu do lugar. Então,
Na verdade não é o osso, é a articulação que segura o osso, que desloca. Mas popularmente a gente fala assim, o osso saiu fora do lugar. O tratamento é a gente fornecer um analgésico, dar um remédio para aliviar a dor da pessoa e levar ela para o hospital, que só lá vai ser feito o atendimento hospitalar. Fraturas. Em atividades, em área livre, pode acontecer acidentes com quedas. E aí pode ocorrer fraturas. A fratura é o desalinhamento total ou parcial dos ossos do corpo, podendo ser interna ou exposta. O osso sai do lugar, o osso se quebra. Mas ele interna, o osso quebra, mas ele fica por dentro da pele. E a exposta, o osso ele se rompe, quando ele quebra, ele corta a pele, a carne, os músculos e fica exteriorizado para fora, ele fica para fora. E o que fazer nessa situação? Tanto na fratura interna ou expostas. Manter o membro afetado em repouso, em uma posição natural e confortável. Imobilizar a articulação que fica acima e abaixo da lesão. Nunca tentar colocar o osso no lugar e procurar auxílio médico. Aqui, ó, nessa primeira foto, nessa primeira imagem, aqui tem um exemplo de uma imobilização de uma fratura no antebraço. Se vocês observarem bem, o osso aqui se rompeu. Essas duas faixinhas vermelhas são talas para fazer a imobilização. Equipe de resgate, eles possuem tala própria para fazer essas imobilizações. Mas se nós estivermos num acampamento ao ar livre, ou até mesmo em casa, nós temos que improvisar uma tala. E essa tala, ela pode ser improvisada com papelão, você dobrar o papelão no meio, para ele ficar bem rígido. Com jornal, você dobrar o jornal de várias formas, que ele possa ficar mais rígido. Aqui seria uma atadura crepe, um material utilizado em hospital e utilizado em resgate especializado. Mas se nós estivermos num acampamento e não tivermos acesso à atadura, nós podemos rasgar pedaços de tecido, lençol, camiseta e amarrar, fazer várias amarrações de forma o quê? Que a tala deixe o membro fixo. Para não ocorrer o quê? Quando a pessoa se movimentar, o osso ficar mexendo e agravar mais a situação. Na segunda foto, nós vemos um exemplo de fratura externa. Quando o osso, veja, ó, ele sai para fora da pele. Ele rasga a pele e fica para fora. E você vê aqui, ó, tem uma tala de imobilização, imobilizando o antebraço. E aqui seria tiras de tecido. Acima, tá vendo? Acima e abaixo do local onde o osso está exteriorizado. E aqui você vê passando na mão. Isso é uma forma para o quê? Deixar o membro fixado. Mas lembre-se, nada substitui o atendimento médico. Você prestou os primeiros socorros, encaminhar a pessoa para o hospital. Exemplo de tipóias. Nessa primeira imagem, você nota que foi feita uma tipóia, podemos dizer que dá para fazer uma tipóia tanto na primeira imagem como na segunda, com o lenço dos desbravadores, ou um pedaço de tecido. Nessa primeira imagem, você observa que tem uma tala aqui no braço, em ambos os lados, que está imobilizando o braço. E aí foi feita a tipóia, e você vê que amarrou essas fitas para deixar bem imobilizado o braço. Isso vai fazer com que amenize a dor da pessoa até o atendimento especializado chegar. Também dá para fazer com cinto, o cinto dos desbravadores, do uniforme dos desbravadores, com gravata.
Ferimentos simples e graves. O ferimento simples consiste num corte superficial ou até mesmo uma arranhadura. E o que você pode fazer nesse caso? Lavar o local com água e sabão ou antisséptico e ocluir com gases ou panos limpos. Os ferimentos graves, geralmente, pode ser ocasionado por um corpo estranho, por um objeto, que pode ser caco de vidro, pedaço de espelho, algum material cortante ou até mesmo galho de árvore seca. Se você cair em cima desses objetos, cair de uma árvore, cair em cima de algo pontudo. E pode acontecer desse objeto ele ficar preso na vítima, no corpo da vítima. E o que fazer nesse caso? Você deve fazer compressão direta. Se não ficou o corpo estranho, você tem que fazer a compressão direta para estancar o sangramento. Não oferecer líquidos à vítima. Providenciar socorro médico. E se ficou o corpo estranho preso, não remova esse objeto. E encaminhe a pessoa o mais rápido possível para o atendimento médico. Picadas de animais peçonhentos. Animais peçonhentos são animais venenosos. E neste grupo inclui aranhas, escorpiões, cobras. E o que fazer se você for picado por algum desses animais ou socorrer alguém que foi? Você tem que manter a vítima em repouso para o veneno não se espalhar. Por quê? Quando nós ficamos nervosos, agitados, o nosso corpo ele libera um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina ela causa vasodilatação nos vasos sanguíneos. Isso vai o quê? Facilitar o retorno venoso, ou seja, a circulação do sangue fluir mais rápido. E aí vai fazer com que o veneno seja espalhado mais rápido, chegando ao coração. E se chega ao coração, pode causar complicações sérias. Lavar o local da picada com água e sabão. Procurar o serviço médico mais próximo. E, se possível, capturar o animal para ajudar na identificação, para que assim possa ser fornecido o antídoto. Mas, se for possível, vocês não vão colocar sua vida em risco tentando capturar esses animais. Mas, se não conseguir, se não for possível, vocês têm que tentar fornecer o máximo de detalhes sobre o animal. A coloração, o tamanho do animal, que aí vai ajudar no atendimento médico, eles oferecer à vítima o soro antiofídico, o antídoto. E jamais faça torniquete, que é amarrar o membro que foi picado para parar a circulação. Isso você pode agravar mais a situação da pessoa. Jamais sugar o veneno. Insolação. Como em acampamento, nós fazemos várias atividades ao ar livre e nós ficamos muito tempo expostos ao sol, pode ocorrer essa complicação, a insolação. E geralmente a pessoa que sofre de insolação, ela sente náuseas, dores de cabeça, vômito. E o que fazer nessa situação? Remover a pessoa para um local fresco, com sombra e ventilado. Remover o máximo de roupas. Se estiver consciente, manter a vítima em repouso e com a cabeça elevada. E oferecer bastante água em temperatura ambiente, temperatura normal. O ideal ao praticar atividades ao ar livre é nós utilizarmos roupas apropriadas. E outra coisa importante é a gente sempre procurar estar refrescando o corpo, resfriando o corpo. Por exemplo, vocês já fizeram ou fazem, quando você está muito tempo
no sol, ou mesmo em casa, vocês estão com muito calor, vocês vão até o tanque e lavam o rosto com água fria, com a água da torneira. Isso é uma maneira de resfriar o corpo. Então, o ideal é que ao fazer atividade ao ar livre, que esteja muito sol, fazer esse resfriamento do corpo. E procurar sempre usar protetor solar, procurar um pouco de sombra para resfriar o corpo e continuar. Hipotermia é a queda significativa e perigosa da temperatura do corpo, tendo a causa mais comum a exposição prolongada ao frio. Como o nosso país é um país tropical, é difícil isso acontecer. Mas, como nós dormimos em barraca, geralmente, de madrugada, a temperatura cai muito. Então, o ideal é que nós utilizemos roupas apropriadas para dormir. Dormir bem agasalhados, levar cobertores, edredom, lençóis, para se manter aquecido durante a madrugada. Mas também essa hipotermia ela pode ser causada tomar chuva num dia frio, atravessar um rio de água gelada. E se isso acontecer, o que podemos fazer? Remover essas roupas molhadas, envolver a vítima em cobertores para começar a aquecer o corpo dela, oferecer bebidas mornas. O contato corpo a corpo também ajuda, sabe o famoso abraços quentinhos do Olaf? Então, abraços quentinhos porque nós transferimos o nosso calor para outra pessoa, o calor do nosso corpo para outra pessoa. E quando a pessoa já estiver aquecida, dá um banho morno. Outra coisa que acontece muito em acampamento, não é que acontece muito, mas pode acontecer, é queimaduras. No acampamento presencial, desbravadores, vocês vão aprender sobre fogueiras e tipos de fogueiras. Então, vai mexer com fogo, com calor. E pode acontecer queimaduras. As queimaduras são lesões causadas no organismo por algum agente físico e pode ser de 3 tipos. Térmico, que é o calor, a brasa, né, a chama, né, do fogo. Exposição prolongada ao sol também causa queimadura, tá? Elétrica, choque elétrico e químico, que é manusear produtos químicos sem as devidas precauções. É ideal sempre ler os rótulos das embalagens, né? Ver a orientação do fabricante, colocar luvas apropriadas para manipular essas substâncias, porque pode causar queimaduras. As queimaduras, elas se classificam de acordo com o grau ou a profundidade do dano causado à pele, que pode ser queimadura de 1º grau, que ela atinge a camada superficial da pele, causando vermelhidão e uma ardência no local. Queimadura de 2º grau, que caracteriza por afetar uma região secundária da pele e nota-se o aparecimento de bolhas. E a queimadura de 3º grau, essa queimadura é a mais grave, porque ela atinge uma área profunda da pele, podendo incluir tecido ósseo e costuma apresentar necrose no local afetado, e o tipo de queimadura é o mais grave. O que fazer nos casos de queimaduras? A queimadura de 1º grau. Resfriar o local da queimadura com água fria em abundância ou soro fisiológico. E administrar pomadas próprias para queimaduras. Queimaduras de 2º grau. Resfrie o local afetado com água fria em abundância ou soro fisiológico. Deve-se lavar a área cuidadosamente, sem esfregar e lavar com sabão neutro ou antisséptico. Não deve estourar as bolhas e nem retirar as peles das que estouraram. E colocar uma gaze úmida no local, né? Deixar ocluído por 48 horas. Queimaduras de 3º grau. Resfriar a região com água fria corrente ou soro fisiológico até amenizar a dor.
Lavar cuidadosamente com sabão neutro ou antisséptico, sem esfregar. Se a área afetada for extensa, envolver a vítima em lençol limpo e molhado com soro fisiológico ou água fria e encaminhá-la ao atendimento médico o mais rápido possível. Atenção, jamais façam isso. Se a área queimada ficou pedaços de tecido ou de roupa, jamais vocês removam esse tecido. Nunca estoure as bolhas ou retire as peles das que se romperam, pode causar infecção. Não aplicar gelo sobre as queimaduras, porque o gelo causa uma queimadura também. E não aplicar receitas caseiras como manteigas, creme dental e outras coisas. Nessa primeira imagem aqui é um exemplo de queimadura de 1º grau. Nessa segunda, veja uma bolha, é a queimadura de 3º grau. Aqui, ó, a bolha já ou se rompeu ou murchou, né? Porque com o tempo o organismo ele absorve o líquido que fica aqui nessa bolha. E essa aqui é a queimadura de 3º grau. Veja aqui, ó, a pele está bem lesionada, tem esses pontos pretos que é a chamada necrose. Então, assim, essa é uma queimadura grave e a pessoa tem que ser encaminhada ao médico para serviço de atendimento. Então, desbravadores, espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu tentei resumir o máximo essa aulinha e espero que nós possamos nos encontrar num acampamento presencial o mais breve possível. Tchau!